Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio de Coisas Envolvidas. Hoje estou com a convidada Eliane Silva. Ela é cantora gospel. A gente vai ouvir um pouco da história dela. Vamos ouvir? Oi, Eliane, obrigado por você aceitar esse convite, viu? Eu que agradeço, Sérgio, né, para poder estar divulgando aí, né, dando essa oportunidade, né, para demonstrar o meu trabalho para Mineiros Tietê, região e o Brasil inteiro, né, onde chegar esse podcast, né, conhecer um pouquinho mais da Eliane Silva. É a primeira vez que você participa do podcast? Sim, é a primeira vez, né, já tive outros convites, né, mas devido às circunstâncias, nem todos, assim, não pude estar cumprindo a agenda, né? Aconteceu várias coisas, assim, que mexem no meu emocional, assim, no cotidiano, sabe? Uhum. Meu pai ficou doente, então eu tive que cancelar agendas. O ano passado mesmo, a minha agenda foi toda cancelada, porque eu não tinha condições de cumpri-las, né? E, e agora a gente retornou, né? Como vai retornar também com um trabalho novo, a gente retornou agora com tudo, né? Claro que Deus no controle de toda a situação agora, né? E creio que vai vir coisa nova por aí, coisa boa mesmo. Que bom. Você nasceu em Mineiros? Não. Eu sou natural de Bela Vista do Paraíso, Paraná. Paraná. Isso. Ah, Bela Vista do Paraíso, eu fiquei lá 15 dias. É. Acho que fui em 2002, foi uma viagem com um amigo meu, que ele tem parente lá, né? Ficamos lá 15 dias, é bonito o lugar lá, É. tudo, né? É uma cidade bem pequena, né? É pequena. Acho que ela é um pouco maior que Minas Tietê, Sim. né? Eu Mas já ela é fui. pequena. Tá. É, essa, essa música, né? Que você é cantora gospel. Sim. Sempre foi cantora gospel? Você cantou outro tipo de música quando você era mais jovem? Ou Não, era só gospel? só gosto. Só gospel. Desde meus 5 anos de idade, né? Eu começava a ouvir, minha mãe tocava bastante música evangélica nos rádios, assim, na época. Escutava programas evangélicos. E eu ouvia e começava a gravar na cabeça, né? Aprendi as letras e começava a cantar desde 5 anos de idade. Comecei, né, ouvir as músicas e começava a cantar. E naquela época, meus pais não eram cristãos, né? E aonde eu morava era casa populares. E E tinha, lá em Bela Vista do Paraíso, Você né? veio com Tinha o quantos anos lá pra distrito. cá? Eu vim com 6 a 7 Ah, anos 7 pra anos. cá. Então faz bastante tempo. Sim. E, e naquela época lá, a gente morava num conjunto, né? Que aqui fala Coab, lá falava conjunto. E as casas não tinham muro. Então, as igrejas faziam culto nas casas, né? Culto domiciliar. E eu escutava, né? Barulho de violão, pastor, pessoas cantando, e eu pegava, ia pra lá, entrava no meio das pessoas lá. E quando eu menos esperava, eu tava ali puxando o paletó do pastor. Eu quero cantar, com 5 anos de idade. Entendi. Já Quero desde cantar. pequeno, então. Aí ele dava o microfone pra mim e eu começava a cantar. Né? Então foi ali que foi desenvolvendo, né, a vontade, o desejo de cantar. Aí a gente mudou pra cá, acho que eu tava com 6 para 7 anos na época. Aí meus pais se converteram, né? E começou a frequentar a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga, aqui de Mineiros do Tietê. Aí quando viemos para Mineiros, aí eu chegava na igreja também, eu queria cantar. Aí o pastor ponhava uma cadeira no púlpito para mim subir em cima, porque eu era muito pequena e o púlpito me tampava. Aí eu subi em cima da cadeira, assim, para cantar. Aí dali eu fui desenvolvendo, né? E aos 15 anos eu compus a minha primeira composição, né? Que foi o Hino da Vitória, que eu também gravei. Tá aí nas plataformas digitais. Foi a minha primeira canção. Eu tava com 15 anos quando eu fiz a minha primeira composição. Aí tive a oportunidade de gravar, né? Eu falei, por que não as minhas canções? Né? Eu falei, eu vou colocar num, né? Falei, eu vou colocar minhas canções num CD, porque existe coisas assim que Deus, eles nos dá um dom. E por que não usufruir esse dom que Deus nos dá pra gente colocar em prática, né? Então, se Deus me deu um dom, por que eu não usar? Então, eu vou Sim. usar para glorificar o nome dele, primeiramente.
né? E também para vidas ser alcançadas através da música. Porque a canção, ela é uma mensagem cantada. A canção, ela tem o poder de transformar, de curar pessoas que estão debilitadas, doentes, depressivas. A canção, ela é uma cura. Assim como a mensagem de Deus é uma cura para quem ouve, a canção também, ela faz, né, muita diferença na vida da pessoa. Você compõe a música. Qual a primeira música que você compôs? O Hino da Vitória. Como? Hino da Vitória. E faz quantos anos essa música aí? Então, eu tinha 15 anos, eu tô com 40 agora. Olha! Faz bastante tempo, sua Você mãe. canta até hoje essa música. Até hoje, né? Quando a E igreja quantas me convidou. composições você tem hoje? Hoje, olha, de cabeça assim, Mais ou menos. mais ou menos umas 48 Nossa. por aí. E aí, e tem umas recentes, né? Que eu não coloquei ainda na lista, Tá. que a gente tá em Como que processo. eu acredito que deve ser inspirado pelo Espírito Santo para você compor essa música, Sim, claro. com certeza. Mas tem um dia certo, um dia que você tá mais... O dia que eu Mas- tô mais debilitada, o dia que É eu tô isso. mais arrasada, o dia que eu tô mais triste, o dia que eu tô passando mais provação, né? Porque as pessoas pensam, ela é crente e não passa prova, gente. Todos nós passamos prova, né? Eu sempre falei assim, o sol nasce para todos, né? A chuva vem para todos também, assim como as doenças alcançam todos, tantos aqueles que são cristãos e aqueles não cristãos. É para todos, né? Não tem distinção, né? Assim como o ímpio sofre, o justo também sofre, né? Então, não tem aquela pessoa, você é crente, você é feliz, a gente passa as provações, né? A Bíblia diz que nesse dia, né, que nesse mundo a gente teríamos aflições, mas o que Deus fala? Jesus fala: "Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo". Então, é nos momentos mais difíceis da minha vida que as composições vêm. Igual esses dias mesmo, eu tava estendendo roupa no varal. E eu tava com o coração angustiado devido à circunstância, né, do meu pai ter sofrido um AVC, né, recentemente. Então, mexeu muito com o meu psicológico, assim, o emocional fica bem debilitado. E eu coloquei a roupa no varal e comecei, né, tipo um som, parece que vem o som da música, ainda a melodia, para depois vir a letra. Eu comecei. Aí, de repente, começou a vir a letra. O que eu fiz? Parei de pôr a roupa no varal, fui lá dentro, peguei meu celular, comecei a gravar. Gravei uma estrofe. Aí eu peguei, parou. Fui lá, pôr a roupa no varal de novo. Demorou uns dias. De repente, eu tô fazendo outras atividades na minha casa. Aí veio outra parte. Com o mesmo tom, porque ficou gravado aquele tom, né? Aquela melodia. Aí eu comecei a compor outra parte. Só que, assim, às vezes o Senhor, ele me dá o fim da música, ou o meio, e por último o começo. Ou às vezes vice-versa. Às vezes vem o começo, às vezes depois vem o fim e depois o refrão. Entendi. Aí o que eu faço? Depois eu junto, naquela melodia ali, eu vou encaixando as letras, palavras que Às encaixam vezes não é nem certinho. num dia inteiro, Não. não é num dia, pode ser que seja na semana. Às vezes, eu comecei a compor uma música, é o Ele Vem. O Ele Vem eu gravei também, né? Tem um clipe. Eu comecei a gravar ele, acho que depois de um ano, eu consegui finalizar ele. Porque às vezes Deus manda a letra pra minha canção, às vezes não manda. Porque é o tempo dele, não é o da gente, Sim. né? E veio pra mim a primeira parte. E eu queria terminar por vontade própria e não conseguia. Nada dava certo, nada juntava ali, não, parecia que não encaixava. Falei, quando for o tempo de Deus vai dar certo. Aí, quando eu menos esperava, surgiu a oportunidade de gravar, de repente, pá. Aí veio o refrão do Ele Vem. Olha, Aí eu terminei a música, já mandei pro maestro, ele já Vai até fez me a arrepiar. produção. E aí eu consegui, assim, a gente conseguiu finalizar esse trabalho, né? E é desse jeito, é quando menos espera, é no momento de provação. Por isso que quando eu vou cantar, assim, muitas pessoas já me relatou isso. Falou, nossa, eu fui curada através da sua canção. Eu tava cantando uma vez na igreja, uma irmã tava com enfermidade, e depois do culto,
ela me chamou, ela falou, irmã, no momento que você estava cantando, o Senhor me curou. Eu senti, a minha dor que eu estava sentindo desapareceu. Então, eu acredito que nada é por acaso. Entendi. Quando é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, é porque Ele quer fazer algo através da vida, né, da gente para outras pessoas, para curar outras pessoas, né? Às vezes a gente tá ferido, mas você tá curando alguém Sim. que está doente ali, que tá mais ferido que você. E você às vezes fala, Senhor, me usa então, se for nesse caso, se for para curar, não olhe para minhas dores, mas então me use para curar outras pessoas. Cuida de mim para que eu possa cuidar de quem precisa de mim, né? Então estamos aí para levar o evangelho de Jesus através da canção, né? E a cura para quem está necessitado. Tá. Você dá, como vou dizer assim, você prega a palavra também, fora a música, ou você tá dando mais atenção à música gospel? Então, a pregar em igreja, assim, muitas pessoas já me fizeram convite. Só que eu falei assim, olha, o Senhor, ele nos designa para uma coisa assim. No caso, eu fui chamada para louvar. Não adianta eu querer fazer algo que não fui chamada por Deus para fazer aquilo, né? Porque eu acho assim, eu acredito assim, tudo que for fazer para Deus, devemos fazer com excelência. Tudo. Se Deus me deu um dom de cantar, eu tenho que dar o meu melhor para Deus, né? Não adianta eu ir lá querer pregar igual uma pregadora, porque hoje em dia você ouve na internet pregadoras renomadas. Se você quiser copiar elas pregando, você copia. Hoje em dia a internet tá fácil aí, né? Mas não, quando a gente é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, a gente faz a vontade dele, não a nossa. Então, no caso, eu prego individual. Quando eu encontro uma pessoa na rua que precisa, né, de uma palavra, de um conforto, né, eu sempre vou ter algo de Deus para falar para aquela pessoa, né, para motivar aquela pessoa, incentivar e dar força para aquela pessoa. Mas em questão assim de eu pregar em igreja, assim, já tive vários convites, mas eu prefiro mais a área do louvor, que é a que eu faço assim para Deus com excelência. Eu dou o meu melhor ali, né? Eu sempre nunca, o que a gente faz nunca é suficiente, mas eu tento dar o meu melhor para Deus ali, né, na parte que ele me chamou, que é o louvor. Tá. E como você relatou aí, já teve relato de testemunha que curou através da música. Sim. Né? Quando você está cantando, toca no seu coração através da música, você percebe que Deus está direcionando você para aquela pessoa. Né? Ó, vai lá e fala para aquela pessoa. Aí, acontece, Maria? Acontece. Direcionar. Olha, às vezes, assim, a maioria dos meus convites eu faço um repertório. Só que chega no culto assim, o Espírito Santo vai e fala, você não vai cantar esse repertório, você vai cantar esse outro repertório. Eu falo, Espírito Santo, eu não ensaiei esse repertório. Acontece. E agora, o que eu faço? Eu tô sem ensaiar. Pois ele me direciona a cantar, não aquilo que eu quero, mas aquilo que ele quer. Várias vezes já aconteceu isso. Eu ensaiar um repertório, chegar no congresso, no evento e mudar completamente o repertório. Nossa! Aí eu tenho que me virar nos 30, né? Às vezes eu carrego até um rascunho ali, uma folhinha ali, porque às vezes até esqueço a letra da música, porque em cima da hora, meu Deus, eu não ensaiei. Mas não, Deus dá graça, porque raramente dá um branco na mente ali e se perde na letra. Jamais, assim, raramente. O Senhor dá graça do começo ao fim. E no momento que eu ministro louvor, o Senhor visita a igreja. E depois as pessoas vêm me relatar. O que aconteceu através do louvor. Né? E para mim, nossa, isso não tem preço. Né? Isso daí é Deus, não tem outra explicação. Fora a música, você trabalha? Fora você tem um trabalho seu? Uhum. Eu trabalho com calçado. Tá. Né? Eu trabalho com calçado, faço biquinho, na verdade, né? Assim, fixo, registrado, eu não trabalho. Né? Porque eu tenho um filho especial. Né? Meu filho, o Rafael, ele tem 18 anos. Ele é autista e ele precisa de cuidados. Então, eu faço algum biquinho em casa porque, né, só o meu esposo trabalha. Então, sempre precisam de um pouco mais, né? Sim. E é através desse trabalho que eu faço, assim, que a gente vai tocando a vida e Deus vai abençoando. A música, você vive de música também ou não?
Dá pra viver de música da gospel? Olha, no momento eu não vivo de música. Por quê? Eu não sou uma cantora assim renomada. Eu sou. Vamos usar o nosso verbo mesmo, assim, o nosso vocabulário. Mas você tem uma bela voz, viu? Você tem eu tô no anonimato ainda. Vamos usar esse termo, né? Por que no anonimato eu falo? Como que é? Anonimato. Assim, a cantora renomada, ela é conhecida, Sim, né? sim, Nacionalmente. sim. Eu não sou conhecida nacionalmente, mas aqui na região. E como a gente habita numa cidade pequena, então são poucas oportunidades. A maioria dos meus convites são regionais, né? Para um pouco mais longe, assim, já fica mais, assim, difícil, assim, das igrejas chamar. Porque eu acho que o Facebook, ele não tem uma entrega. Porque às vezes ele manda uma mensagem para mim falando assim, vamos aumentar a sua entrega porque o seu conteúdo foi de boa qualidade. Ou seja, eles limitam a entrega. Então, eles entregam mais para a região. Então, não tem como a gente desenvolver um pouco mais para longe, né? Devido ao lugar que a gente mora, assim, que é um lugar, assim, que é interior, né? Que é mais pequeno, assim. Mas a gente... Eu acredito que logo, logo eu vai tenho longe. promessa, eu Porque tenho promessa. através de Mineiro, por mais que a cidade seja cidade pequena, mas já vi bastante gente embora daqui, mas foi através daqui. Sim, Que cresceu toda a área, sim. né? Mas eu acredito que, pelo que eu venho acompanhando você no Face, no Instagram, né? Você tem uma bagagem ali, porque querendo ou não, você tem mais de 17 mil seguidores no Instagram. Tinha uns 20 mil por aí. Então, Deu uma caída lá. fora o Que eu Facebook. parei de postar devido a, né, os problemas que nós tivemos, assim, com a enfermidade do meu pai. Eu parei de ficar publicando. Sim. Então, caiu meus seguidores. Caiu porque para de postar, Sim. a plataforma vai diminuindo mesmo, né, a entrega. Aí, mas a gente vai correr atrás de prejuízo. E outra que não é fácil, porque o pessoal pensa que é só postar. Vai dar um trabalho pra você fazer um vídeo, postar, escrever, responder, interagir. Dá muito mais trabalho do que você faz. É que nem você faz, mexe com calçado. Sim. Às vezes o Instagram e o Facebook dá muito mais trabalho do que você fazer o calçado. Uma vez para entrega. Uma vez eu tentei fazer uma live, né? Que eu gosto de fazer live. Mas por que eu não faço? Eu tenho um filho especial, né? Uma vez eu comecei a fazer uma live a tarde da canção que eu coloquei lá, né? A tarde da adoração. Cantei 2 músicas. Na terceira, meu filho caiu lá fora. Começou a chover e meu filho caiu e começou a fazer uma barulheira. Aí eu fiquei com vergonha. Falei, gente, eu vou encerrar a live aqui, porque com as crianças em casa não dá, né? Que eu tenho 2 filhos. Tem um menino, o Rafael, de 18 e a Isabela, de 7 anos. E com as crianças em casa fica mais complicado. Ele gosta dele? Ele gosta. Nossa, ele às vezes escolhe música pra mim cantar. Ele gosta, sim. Ele é bem orgulhoso, sabe? Assim, com a mãe dele. Ele não é muito de falar, mas ele fala, eu gosto que você canta tal música e tal. Então, ó, eu acredito muito, meu, porque você tem tudo para dar certo. Tudo não, já deu certo. Se Deus quiser, né? Tenho promessa de Deus aí, tá vindo coisa nova, né? Vai vir coisa boa por aí, né? A gente já tá com trabalho. Porque, olha, não é fácil você até ir numa gravadora, não é fácil, Não. né? Até chegar no estúdio e aceitar esse... não sei como funciona, mas eu acredito que deve ser difícil. Não é fácil. Né? Essa gravadora que você foi, onde fica? Fica em Guarulhos. Nossa! Meu maestro é Paulinho Andara, com a esposa Marimota Andara. São excelentes profissionais. Já gravaram cantores renomados, né? Uma gravadora excelente. A produção dele é excelente. Né? Ele fez a produção das minhas músicas, da Jesus Mandou Dizer, Volta Depressa, que teve a participação do pastor Oséias, o Hino da Vitória, que foi a minha primeira composição, que é um bem balançadinho, né? E o Bartimeu, que foi uma música que eu fiz num dia e gravei no outro. Entendi. Você já pensou em desistir da carreira solo da música de gospel? Já pensou em desistir? Bastante. Né? Só que assim, a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. E eu acredito que quando Deus for um chamado na vida da gente, por mais que a gente queira desistir, se não é a vontade de Deus, a gente não desiste. Já cheguei no ponto de falar, não quero mais saber de música. E passar um dia, outro dia, eu pegar e falar, o que eu tava falando?
eu vou compor. Aí eu componho uma canção melhor do que aquela anterior. E parece que aquele desejo de gravar volta com tudo. E eu falo, não, Deus me chamou pra isso. Então, meu lema não é desistir, é prosseguir. Igual, aqui Mineiro Tietê é pequenininho, só que a gente tem que começar de baixo. Sim. Cada degrauzinho, né? A gente não vai, assim, gravar hoje e amanhã tá lá no topo. Não, é um degrauzinho de cada vez. É sempre melhorando, né? E essas canções mesmo que está, assim, que a gente está em processo já de, né, do novo trabalho, elas são bem diferenciadas. Vamos usar nossa linguagem, ela é mais atualizada, né, do momento, que é mais pro público, é para todos os públicos, os jovens, crianças, né, idosos, não tem aquele padrão ali só para faixa etária de uma idade. Essa é mais, ela é mais assim, é um pop pentecostal, Entendi. né, o worship que fala, né? Então é mais voltada para isso agora. E eu creio que cada detalhe tem a mão de Deus. Ah, hoje você já tem alguma agenda para o futuro ou não? Já tem próximos? Para onde, qual cidade você vai agora? Ah, sim, não. Eu fechei a agenda esse mês, né? A gente tá com um processo de novo trabalho, então eu tô procurando focar nisso, né? Mas assim, se alguma igreja me convidar, no caso, assim, que eu atendo mais igrejas, né? Congresso, eventos. No caso, se me fizer convite no dia de sábado, né? Por enquanto, ao sábado eu estou ainda sem compromisso, assim, fechado, né? Porque aí, se aparecer algum convite, eu ainda consigo atender aos sábados. Aí a semana não, em domingo também não, que eu tenho um compromisso domingo na igreja. Eu não posso também, né, deixar de lado ali e cumprir a agenda. Mas aos sábados eu ainda tenho a agenda aberta. Tá. E eu acredito que você teve uma experiência dentro de uma igreja, música. Você pode lembrar alguma experiência que chocou, você não esperava que isso ia acontecer com você? Alguma experiência dentro de uma igreja? Na igreja? Por exemplo, durante a música, durante pregar, alguém de surpresa falou assim, oh, não, Eliana, eu quero que você cante essa música. Tocou no mesmo pensamento, Deus tocou em você, tocou em outro. Você teve uma experiência assim que você pode Olha, contar? uma vez eu fui cantar lá em Bela Vista, né? No Bela Paraná. Vista? Paraná, cidade minha natural. Aí, e como lá lá é um estado bem gelado, mais frio do que aqui, eu cheguei em Londrina já sem voz. E eu fiquei muito preocupada. Falei, meu Deus, e agora? Vou cantar, cadê a voz? Sumiu, né? E eu, balinha, tudo que você imagina pra garganta ali, eu usei. Pra melhorar a voz e nada. Aí eu peguei, cantei uma canção na igreja, assim, consegui até cantar duas canções. Aí no final do culto, o pastor me chamou. Tem como você repetir a primeira canção? Mas daí não tava saindo a voz nem na fala. Falei, meu Deus, que desafio. Aí eu fui lá na frente, falei, meu Deus, agora toma direção aqui, porque nem a voz não tá mais saindo, nem pra conversar, né? E muito menos pra cantar. Mas consegui repetir a mesma música que eu cantei no início, né? E cantei, o pastor ficou muito feliz, né? Ele pediu pra repetir. E pra mim foi um desafio, sabe, aquele dia, porque eu tava rouca, não tava saindo nada. E pensa numa situação difícil, é um cantor perder a voz. Ter uma agenda pra cantar e você vai cantar e não consegue atingir a nota. Depois você fica, meu Deus, e agora? Eu fui cantar agora sábado passado, em São Manuel. No outro eu tinha ido pra Bauru, né? E fui pra São Manuel sábado agora passado. Cheguei lá pra cantar, né? A líder pediu pra mim cantar com a banda, ao vivo. Então vamos cantar ao vivo. Só que eu já fui com um pouco de dificuldade. No meio do caminho eu já percebi aquela dificuldade na voz, né? Que o tempo, você vê, de dia é um calor daqueles. E à noite aquele ar gelado. Então dá, né? E eu cheguei lá já com a voz não tava boa. E eu falei, meu Deus, e agora? Vou cantar. Eu sei quando a minha voz tá boa pra cantar e quando não tá. Mas mesmo assim, eu vou dar o meu melhor pra Deus, seja que Deus quiser. Aí eu fui cantar com a banda, tal, cantei. Mas sabe, quando você vai, assim, que acabou assim, acabei de cantar, de ministrar os louvores, o pastor ainda de cara falou, canta 3.
Eu falei, meu Deus, tinha te preparado só 2, né? Com a banda. E o terceiro eu cantei com a banda sem ensaiar, né? Porque eu tinha mandado pra eles o repertório pra tocar. E o terceiro foi na surpresa. Mais uma surpresa, né? Aí eu peguei, cantei, sentei, depois no meu lugar, meu esposo olhou pra mim e falou, o que foi? Ficou triste? Ele, ai, não sei, parece que não saiu bom. Parece que não consegui atingir a nota. Ele falou, não, ficou bom. Ele falando pra mim, né? Não, ficou bom, tira isso da cabeça, ficou bom sim. Mas não é, eu senti que eu poderia ter entregado mais e não entreguei porque parecia que eu tava limitada. E aquilo ali me deu uma baqueadinha ali, mas foi uma coisa passageira. Depois eu ouvi os áudios certinho, a gravação, falei, não, saiu bom, assim, não tava 100%, mas não saiu, assim, né, pra mim ficar aborrecida, assim, né, por ter achado que tinha feito algo, assim, que não fosse do meu alcance. Mas foi uma surpresa também, né. Ah, mas isso é pra me aprender, tem que levar sempre uns 2 a mais, engatilhado ali, né, porque já deixa um jeito. E você toca algum instrumento? Não. Nenhum instrumento? Nenhum. Eu já tentei violão. É só foto, viu? Aquela da capa minha lá é só foto. É mais pra foto. Ah, é? Não E toco. consegue acompanhar as notas? Tudo. Né? Por exemplo, se eu for cantar, eu falo, me dê a nota aí, Ré maior, Lá maior. Ele me dá a nota lá, eu entro na nota. Agora, se eu estiver cantando num tom mais baixo, assim, a pessoa perceber que eu tenho mais voz pra entregar, e sobe a nota sem eu perceber, aí eu dou meus pulos ali, eu tenho que subir. O pastor José sempre fazia isso comigo, viu? Ele tava tocando, eu cantando meio baixo, de repente ele subia a nota, ele achava que eu não ia perceber, mas ele subia a nota e eu, pá, acompanhava. Mudou. Subiu o tom, subi junto. Entendi. Você sabe que eu também não consigo tocar nenhum instrumento. Só pé. Até pra cantar. É. Nossa. Eu sempre quis aprender a tocar violão. Eu acho muito lindo quem tem esse dom, né? Teclado, acho bonito. lindo. Só que assim, eu já tive aula de violão. Sabe que é uma coisa que não entra, né? Não vai, eu me desconcentro, sabe? Na hora que você tá aprendendo ali é uma coisa, na hora de na prática, parece que falei, meu Deus, não fui chamada pra isso, fui chamada pra cantar. Era bom, né? Cantar e tocar, mas Sim. Não tem esse talento, não. Mas Olha. Eu admiro muito quem toca. Acho lindo. Hoje você tá Você vai na mesma igreja do Oséias? Não, eu saí da igreja de Oséias, né? Há pouco tempo. Eu tô congregando, eu voltei pra minha igreja de origem, que é a Assembleia de Deus Ipiranga. Eu voltei pra lá. Isso. Ah, tá. Porque meu esposo, ele tava afastado, né, da igreja, passou mais de 15 anos afastado, e ele voltou, né, pra igreja, voltou pra Jesus, e ele voltou ali no Ipiranga, né, que é a igreja minha de nascimento, né, que é onde eu fui batizada, onde eu cresci, desenvolvi ali, né, e eu não achei prudente, né, ele tá congregando no ministério e eu em outro, porque a Bíblia diz que somos uma carne só. Então, onde meu esposo for, eu irei com ele. E ele optou ali, então eu estarei ali, sempre do lado dele. Por que também? O meu esposo, ele nunca mediu esforços para me levar. Pode ser agenda, pode ser até em outro estado. Ele não mede esforços. Para levar para gravar também, assim, para ir para Guarulhos. Ele não mede esforços. Para as minhas agendas, ele não mede esforços. Ele sempre me apoiou em tudo, em tudo. Pensa numa pessoa que apoia. É o meu esposo. Isso é importante, né? Eu tenho o apoio dele incondicional. Para tudo. E eu não achei, assim, viável a gente tá separado, né? Assim, nessa parte aí. Porque se eu preciso dele para me levar nas viagens, ele vai estar comigo. Agora, quando ele precisa de mim, para estar com ele, do lado dele ali, eu não vou estar. Aí a gente tem que ser sábia, né? Mulher sábia, ela edifica a casa. A tola destrói. Então, eu não quero fazer parte da tola, não, né? Tem que ser sábia. Tem que estar do lado do esposo. Você quer cantar uma música? Eu canto sim. Vamos lá. Quando você achar que não tem mais saída, que já chegou no limite da vida, pensas que tudo vai acabar. Quando
desespero toma conta do teu coração, você faz uma oração pedindo a Deus para suportar. No mesmo momento, Deus vem te consolar, dizendo: não chores, filho, não temas. No mesmo momento, Deus vem te consolar, dizendo: não chores, filho, não temas. Jesus mandou dizer: se você creres, poderá vencer. Eu sou o Deus que tem o poder. Eu te contemplo quando você chora. Eu sou o Deus verdadeiro e fora de mim outro não há. Sou o leão da tribo de Judá. Eu estou aqui pra te ajudar. Deus vem te consolar, dizendo: não chores, filho, não temas. No mesmo momento, Deus vem te consolar, dizendo: não chores, filho, não temas. Jesus mandou dizer: se você creres, poderás vencer. Eu sou o Deus que tem o poder. Eu te contemplo quando você chora. Eu sou o Deus verdadeiro e fora de mim outro não há. Sou o leão da tribo de Judá. Eu estou aqui pra te ajudar. Jesus mandou dizer: se você creres, poderás vencer. Eu sou o Deus que tem o poder. Eu te contemplo quando você chora. Eu sou o Deus verdadeiro e fora de mim outro não há. Sou o leão da tribo de Judá. Eu estou aqui pra te ajudar. Não temas. Mas que letra, hein? Então, essa canção também tem uma história, né? Há 18 anos atrás, meu filho era um bebezinho. Meu esposo, ele teve uma enfermidade, né? Ele teve um índice de infarto. E ele ficou doente e tal, assim, e a gente, né, ele ficou 1 ano fazendo tratamento. E eu com um bebê pequeno, meu marido doente, eu falei: meu Deus, eu não trabalhava na época. E eu nem sabia trabalhar também, tinha experiência com trabalho nenhum. Falei: meu Deus, e agora? Eu vou ter que cuidar da casa, meu esposo vai ter que se recuperar, né? Não chegou a dar um infarto nele, mas ele teve um índice, né, um começo. Só que ficou tipo uma sequelinha ali, sabe? Ele não conseguia fazer nenhum tipo de atividades, que o coração arrancava com tudo. E qualquer adrenalina ali poderia ser fatal. Então ele fez um tratamento durante 1 ano. E eu comecei, né, não mexia com sapato, não sabia, né? E só tinha esse serviço na época, né? Aí eu entrei, olha só que experiência. Eu passei em frente a uma fábrica, eu achava que era banca. E eu falei: eu vou arrumar um serviço. Não sei trabalhar, mas eu aprendo, né? Ninguém nasce sabendo. E eu passei em frente a uma fábrica aqui em Mineiros. E tinha um senhor, né? O dono da fábrica estava lá, ele mais um, conversando.
E na hora que eu passei em frente, eu achei que ali era uma banca, não achei que era fábrica. Eu falei, eu vou pedir serviço aqui, né? Vou deixar meu nome. E quando eu passei ali, ele pegou e falou assim, viu? Pode entrar que ela tá te esperando. Não Eu falei, ué, tá me acredito. esperando? Eu vim aqui pra dar o nome, pedir serviço. Ela falou que já tava esperando. Falei, tá bom, mas na minha cabeça lá era uma fábrica, era uma banca. E eu falei, cheguei no escritório lá, ela falou, você tá querendo trabalhar aqui, né? Falei, tô. Vim deixar meu nome. Ela falou, aqui, eu vou ligar pra você depois do almoço, pode ser? Falei, pode. Aí eu peguei, fui sem entender nada embora. Eu nem cheguei a falar pra ela que eu queria serviço, já falou que podia entrar, que tava me esperando e que ia me ligar. Olha. Aí eu vim embora, falei, estranho. Cheguei em casa, falei, mas será que vai ligar mesmo? Falei, só deixei meu nome lá e como que ela sabia que eu ia pedir serviço lá? Mas não era outra pessoa que ele estava esperando. E eu cheguei lá e passei e mandou entrar. Só que eu cheguei em casa, ela pegou e ligou. Em casa. Ela falou, viu, tem como você vir fazer um teste amanhã cedo? Falei, tem. E eu fiquei sem entender nada. Aí quando eu chego no outro dia lá pra fazer o teste. Aí a outra pessoa que tava certo pra ir lá, daí dispensou, falou que já tinha contratado. Só que na verdade, eu acho que foi o próprio Deus, falou, não, essa porta vai ser sua, né? Aí, E foi mesmo. E foi minha. Aí entrei lá pra trabalhar, aí entrei e vi um monte de sapato, assim, esteira. Eu falei, mas aqui não é banca? Ele falou, não, aqui é fábrica. Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, você vai limpar sapato. Tirar a colinha do sapato. Eu falei, meu Deus, que benção. Limpar sapato com a borrachinha, né? Ali qualquer pessoa aprende, faz, né? Aí eu comecei, fiquei 3 anos trabalhando nessa fábrica, né? Registrada, né? E nesse período, antes da contratação, eu escrevi essa canção. Jesus mandou dizer, só que eu escrevia como se eu estivesse cantando pra mim. Quando você achar que não tem mais saída, que já chegou no limite da vida, pensa que tudo vai acabar. Eu olhava para a circunstância. Meu marido doente, um filho pequeno. Quando o desespero bateu forte no teu coração, você fez uma oração. E eu fazia, pedindo para Deus, para suportar. Eu sempre falei, Senhor, me dá forças, né, para suportar a provação, porque eu sei que é passageira. Aí eu senti um alívio no coração. No mesmo momento, Deus vem te consolar, dizendo, não chores, filho, não temas. Aí eu comecei a colocar, escrevendo a música ali, mas como se eu estivesse cantando e o próprio Deus respondendo pra mim. E eu peguei como essa canção. Então faz 18 anos que eu fiz essa canção e eu tive a oportunidade de gravar também. Coloquei, falei, não, o que fez parte da minha vida, assim, da minha história. Então cada canção que eu cantar, ela faz parte de uma história na minha vida. Ela não veio por acaso. Sempre foi por uma fase. Eu passei ali que o Senhor me entregou essas canções. Olha, Eliane, que essa música vai se surpreender muito ainda, viu? Aí tem igreja que eu vou cantar ela e canta junto comigo, mas fica muito legal, muito bonito, gente. Imagino. Né? Em Jaú mesmo, eu fui cantar, a igreja inteira cantou junto comigo. Nossa, é uma coisa assim que eu falo, meu Deus, a gratidão a ti, porque só o Senhor pode fazer isso na vida da gente, né? Você ouvir pessoas cantando a sua canção e pessoas pedindo também, ai, canta aquela lá. Ô, Eliane, você tem alguma mensagem para deixar para alguém? Ai, tenho sim, né? Fica à vontade, ó. Você que tem seus projetos, né? Tem seus sonhos e seus projetos. Às vezes você pode achar, tá engavetado. Nunca vai acontecer. Eu falo para você, entrega nas mãos de Deus. Porque os nossos sonhos, né? Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E o Senhor, Ele realiza sonhos. Assim como Ele realizou o meu, Ele pode realizar o seu também, né? As promessas de Deus na vida da gente se cumprem. Pode passar o tempo que for, né? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se você tem um sonho, por mais que você deixe ali engavetado, tira da gaveta, põe em prática. Dá o primeiro passo. Que a palavra de Deus diz, esforça que eu te ajudo. Dá o primeiro passo, tira da gaveta. Coloca os seus sonhos, seus projetos em prática. E os seus sonhos, o Senhor vai direcionar. E é Ele que direciona os nossos sonhos, os nossos pensamentos. E é Ele que faz realizar os nossos sonhos.
Quando a gente encerra o episódio, aí eu faço uma última pergunta. Qual é o sentido da vida? Para mim, o sentido da vida é Deus. Porque sem Ele a vida não faz sentido, né? Então Ele é a felicidade. É Ele que é a base de tudo na vida da gente. Deus, a gente sem Deus não é nada. Mas Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus. Então eu sempre vou dizer, o sentido da vida para mim sempre vai ser Deus, porque sem Ele a vida não faz sentido. Oliane, muito obrigado por você participar desse podcast, tá? Contar um pouco da sua história. Eu acredito muito que já deu certo essa carreira, Amém. né? E logo, logo será abrir muito mais portas, né? Porque as músicas que você acabou de cantar, eu fiquei encantado com essa letra. Eu acredito que toda ela deve ser, vamos dizer assim, Inspirada. ter uma experiência Tem. diferente, né? Mas que Deus abençoe muito, tá? Amém. E que logo a gente se encontra de novo aqui, Se Deus trocar quiser. novas ideias, né? Trazer um pouco de palavra de Deus para a população precisa ouvir. Como Sim. está esse cenário, o nosso país não está muito bom, mas eu acredito que vem a melhora, né? Se Deus quiser. Mas muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Para o povo mineiro do Tietê me conhecer um pouquinho mais, a região também, que tem, né? Que a música tem alcançado também na região, porque não também no Brasil. Isso. Aonde chegar, né? As plataformas entregar o conteúdo, que vidas sejam abençoadas por Deus, pela canção, e que seja alcançado pelas bênçãos de Deus, né? Por onde chegar, que vidas sejam abençoadas através desse programa, desse podcast, que muitas vidas sejam alcançadas. Eu agradeço de coração pela oportunidade. É isso aí, pessoal. A gente está encerrando o episódio de hoje. Muito obrigado.